Antes de começarmos, um aviso. Este episódio aborda temas delicados. Se isso for sensível para você, escute no seu tempo. Como eu posso me proteger para não voltar para o lugar de onde eu vim? Porque não, eu não quero voltar para as condições de onde eu vim. Você tem medo? Com certeza. A mulher preta que deu certo. Cara, esquece isso. Não é bem assim. Ninguém parte do mesmo ponto e não é quem quer consegue. Mentira. Essa é uma das narrativas mais perigosas. Eu sou uma pessoa que eu confio muito fácil. Mas é mentira. Eu não confio. Porque eu fui muito usada já. De todas as maneiras que você possa imaginar. Intelectualmente, pauta racial, intelecto e sexual. Muitos abusos. Eu reproduzi a primeira profissão da minha mãe. Eu reproduzi o padrão de relacionamento e eu reproduzi o fato de ter passado por abuso sexual. Eu não tinha um entendimento. De, vem aqui e senta aqui no meu colo e toma uma balinha, e toma isso, e toma aquilo. Eu fui atender na casa dele, ele trancou a porta, ele me estuprou e colocou uma nota de R$20 na minha mão e falou, se você contar eu vou te matar. E naquele dia ele me matou mesmo. E eu nunca contei pra ninguém, eu queria evitar, eu sabia que seria exatamente como foi. O meu maior medo não era não ter apoio, o meu medo era atrapalhar. Porque na minha cabeça, se eu contar pra minha mãe, além dela se sentir muito culpada, ela vai querer sair do trabalho. E a minha mãe tá trabalhando muito pra comprar esse barraco que a gente mora pra construir. Bem-vindos à sua dose semanal de paranoia justificada. Este é, na minha cabeça faz sentido, o monocast que prova que aquela intuição, aquela vozinha na sua nuca raramente está errada. E estamos hoje com uma convidada super especial. Eu posso dizer que até muito magnética, sensual, uma gatíssima, poderosa e que empodera cada vez mais mulheres com a sua voz. Eu posso dizer e hoje chamá-la também de amiga, né? Cada vez mais próximo. Com vocês, a mulher que domina o poder que todos nós queremos. A voz, a oratória, Poliana Félix. Que rufem os tambores! Gente, com essa introdução eu não preciso de mais nada. Obrigada, muito viu? Feliz. Obrigada. Estar nesse espaço é como se eu pudesse adentrar um pouco mais da tua visão de mundo, porque eu consigo sentir assim que cada elemento, você é uma mulher extremamente intuitiva e intencional, vamos dizer assim. Eu sei que você não gosta muito dessa palavra, por isso que eu usei de propósito, mas dá pra sentir você aqui. Legal, aí quando eu falo sentir você, olha quanta coisa, quantos elementos, quantas cores, texturas, simetria ou não. Uau, tô muito feliz. Passa por vários lugares, né? Eu sempre falo que quando a gente projetou isso aqui, eu queria que as pessoas entrassem aqui e sentissem como funciona um pouco dentro da minha cabeça. Então é uma confusão mesmo, né? E o projeto, inclusive, do Monocast, ele fala muito sobre isso. Só que dessa vez não é sobre mim, é sobre você. Eu gostaria, no início a gente sempre gosta que a própria pessoa se apresente um pouquinho, que você fale um pouquinho da tua trajetória. Quem é você? Mas principalmente, de onde você veio, quais são seus valores, né? Como foi a sua formação? Quem é a Poli? Uau, eu gosto muito dessa pergunta. Eu sou uma mulher baiana que desde sempre tive como inclinação natural a fala, a conversa e o otimismo, mesmo tendo crescido em um ambiente de bastante vulnerabilidade, falta e escassez, tanto material quanto emocional, no viés paterno, embora uma outra figura masculina tenha sido esse suporte, como se a minha mente ali bastante imatura tivesse encontrado uma substituição. Óbvio que eu tenho esse entendimento agora, num viés retrospecto, é muito mais fácil você dar nomes ao que passou do que você tentar compreender o que vem pela frente. Eu tenho 31 anos, sou baiana, nasci na cidade de Itabuna, sul da Bahia, mas cresci no Ribeirão das Varas, que é um vilarejo
município de Una, uma cidade pequena entre Ilhéus e Canavieiras. Sou filha de uma mulher muito forte e muito sensível na mesma proporção. E eu sou a soma dessas forças e sutilezas da minha mãe, Marlice Batista, e do meu pai também, porque eu o conheci quando eu tinha 20 anos. Nós nos vimos 3 vezes na vida. Eu lembro exatamente quais foram as datas e as sensações. A primeira vez que eu vi meu pai, falar a palavra pai parecia que tinha algo preso na minha garganta, sabe? E era introspecto, era pra dentro. E de certa maneira eu sentia como se eu tivesse a obrigação de olhar pra ele e chamar de pai, mesmo eu atribuindo essa nomenclatura ao meu avô, que foi quem realmente fez esse papel. E ficou aquela sensação, a gente se conheceu, eu o vi novamente 10 anos depois, no momento mais maduro, e a palavra já saiu assim. Agora, falando aqui pra você, eu penso, caramba, eu queria pronunciar pra ele essa palavra. Não saía, mas eu queria falar, tanto é que eu insisti. E a terceira vez acaba de acontecer, a menos de 15 dias deste episódio que estamos gravando, 28 de janeiro de 2026. E a palavra, ela saiu assim super fluida, e a gente teve alguns momentos de conversa, e eu pude entender que o que ele pôde me oferecer, que não foi muito naquele momento, era muito dentro do conhecimento que ele tinha. Então eu sou essa mulher corajosa, eu sou muito corajosa, eu sou ambiciosa. Agora, a nível profissional, eu sou a soma de todas as minhas fases. Eu comecei a empreender muito nova, com 12 anos, fazendo unhas. Coincidentemente, foi a mesma profissão da minha mãe. É interessante como a gente reproduz comportamentos, falas, profissões, traumas, enfim, coisas pra você aí também, em alguma dessas câmeras. Aqui. Observar. Então, eu começo fazendo unha de porta em porta. Com 12 vou até os 16. Com 16 eu vou trabalhar no salão de beleza classe A. E ali eu digo que foi uma das minhas primeiras grandes mudanças, porque eu vivi até os meus 9 anos na Bahia, nesse contexto rural, de vulnerabilidade rural. Venho para São Paulo viver a vulnerabilidade urbana, porque vim morar na favela. E os desafios, eles eram tão intensos, mas ao mesmo tempo muito distintos, porque a linguagem era diferente, a perspectiva das pessoas, principalmente das crianças. Eu encontrei bastante crueldade quando eu venho para São Paulo, mas enfim, quando eu vou trabalhar nesse salão de beleza, eu entendo que existia um outro mundo e que as possibilidades existiam, eu não sabia como. Eu não tinha a menor noção, mas eu passei a sonhar naquele ambiente. Eu passei a sonhar a partir da perspectiva das minhas clientes. Eu passei a espelhar comportamentos. Eu não entendia o porquê eu estava fazendo o que estava fazendo, mas eu entendia que eu precisava fazer. O que era isso que eu precisava fazer? Quando eu trabalhava na periferia, era uma terapia. Uhum. A gente, como prestador de serviço dessa maneira, com beleza, não é só a prestação de serviço. A gente recebe uma carga energética que vem daquele cliente, seja de um momento de mudança de felicidade ou de uma atenção, e essa pessoa precisa de um corte, seja da cutícula do cabelo ou de relações. E eu comecei a perceber que não era do mesmo jeito. A expectativa da pessoa que eu atendia na comunidade, o jeito que eu falava, o jeito que eu entregava, não era a mesma coisa de um público que vinha de um outro contexto social, intelectual, econômico, de visão de mundo. E eu entendi, eu falei, caramba, não basta a técnica. Óbvio que eu vou precisar refinar essa técnica, só que a expectativa é diferente. E eu entendi ali que o meu silêncio valia mais. Era quase que uma imposição simbólica, talvez porque eu não tivesse conteúdo suficiente, que eu não tivesse uma linguagem que falava, que conversava com aquele público. Então eu falei, bom, é melhor ficar calado, pelo menos até eu entender como me nutrir a nível de repertório para dialogar da mesma maneira. E assim as coisas foram se desenvolvendo. Depois eu comecei a vender cosméticos para ter uma renda extra. Trabalhei numa grande produtora audiovisual, que foi uma
uma formação bastante interessante para mim, sempre conectado com esse viés de comunicação, então eu trabalhei muito nos bastidores, muito atrás das câmeras em várias fases da minha vida, só que sempre com esse desejo de ser vista. Eu tinha um conjunto gay. Era o combo de insegurança, invisibilidade, rejeição, descontrole, porque eu não sabia o que fazer para as pessoas olharem para mim. E aí eu tentava fazer qualquer coisa para pertencer. Teve uma... não sei nem se devia contar, porque ninguém merece. Mas enfim, vai que alguém tenha passado por isso. No meu ensino médio, eu passei pelo ensino médio sem ficar com ninguém. E no fechamento, assim, no último ano do ensino médio, eu fui para uma festa. E eu fiquei com um menino. E no final, assim, depois de um beijo, eu agradeci. E hoje eu consigo entender exatamente a profundidade do buraco que era ter chegado até ali, me sentindo invisível, não atraente, não interessante, o não padrão, o não desejável. E eu verbalizei aquilo. Nossa, muito obrigada por você ter me dado uma chance. Obrigada por ter ficado comigo. Eu posso voltar um pouquinho? Bom, também, né? Eu sair falando sem parar. Eu adoro isso. Como é que foi essa relação do teu pai na tua infância, né? O que aconteceu? Porque acredito que a rejeição, ela nasce daí. Eu Sim. acho que esse é o pilar central, a raiz da rejeição, né? Que foi uma das últimas coisas que você me falou agora. Como é que aconteceu esse processo? Como é que era a relação da tua mãe com o teu pai? E por que você só teve contato com ele 20 anos depois? Vou começar então falando da não relação. Tá. A minha mãe, quando começa a se relacionar com meu pai, ela já tinha o meu irmão. E o meu pai era um homem mais velho, 20 anos mais velho. Coincidentemente, eu sou casada com um homem 20 anos mais velho que eu. Olha isso. Os pontos como se conectam. E ela começa a se relacionar com ele. Em dado momento, ele um homem bastante ciumento, até porque a minha mãe era mais jovem, uma menina muito bonita, e ele queria que a minha mãe não saísse de casa, porque numa situação deles no supermercado, chegou uma pessoa e perguntou para o meu pai: nossa, não conhecia essa sua filha. E não era filha. Então daquele dia em diante, meu pai começou a privar a minha mãe do contato com o público para que ele não passasse pela situação de ser o pai dela. Só que a minha mãe não se sentiu confortável naquilo, com aquele contexto. E em conversas com a minha avó sugeriu: poxa, Io, que é o apelido carinhoso, você é nova, olha, a sua tia tá morando em São Paulo e ela tá procurando alguém que possa trabalhar lá. Você não quer ir pra lá? A minha avó, muito sábia, fez uma leitura de contexto e encontrou um meio de tirar a minha mãe daquela relação, mas tirar fisicamente, mudar, para ela respirar novos ares. E a minha mãe foi para São Paulo. Só que a minha mãe já estava grávida. Ela foi para São Paulo trabalhar. Passou ali o mês de adaptação, aí chegou o momento de começou a passar mal. E a patroa dela levou no médico e a minha mãe estava grávida. E a patroa dela falou assim: você vai ter que voltar, não vou ficar com você grávida aqui. Inclusive teve essa acusação de que ela teria agido de má fé, que ela sabia, mas ela não sabia. Então a minha mãe volta para Bahia e vai procurar o meu pai. E aí, obviamente, ele disse: não, procure o pai de seu filho em São Paulo, porque eu não sou o pai. Então minha mãe ficou com os meus avós e foi se desenvolvendo, a gestação foi acontecendo. E quando eu nasci, o meu pai mandou uma vizinha procurar a minha mãe e falar assim: eu quero ver a menina. E aí a minha mãe não queria. E a minha avó falou: deixa ele ver. E eu era a cara dele. Aí quando ele viu, falou: não, é minha filha. E naquele dia ele mandou, eu não lembro exatamente, mas acho que umas 10 latas de leite, fralda de pano, enfim, um enxoval. E fez o registro. Então tem o nome do meu pai, tanto é que o Félix é do meu pai e não da minha mãe. Depois, um dia eu perguntei: mamãe, a senhora fica chateada?
que eu construí toda a minha marca, tudo em cima desse nome, eu gosto muito. Tudo em cima da falta. Tudo em cima da falta. Nossa. Vou precisar de um gole d'água. Eu construí tudo em cima da falta. Em cima do pertencimento. Pois é. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Sim, acho que era uma forma de ter próximo sem saber. A minha mãe, eles não voltam a se relacionar. Isso não foi um quê. E naquela época, tinha muito isso de trabalhar em fazendas. E o meu avô foi para uma outra fazenda mais distante. E a minha mãe acompanhou. Então eu cresci nesse vilarejo e não tive mais convívio com o meu pai. A minha mãe voltou para São Paulo um tempo depois, eu fiquei com os meus avós. E ela veio trabalhar. Quando volta, ela dentro de um outro relacionamento também, ela foi para São Paulo, começou a construir a vida, levou o marido dela à época. E a minha mãe, cara, isso é de uma sabedoria dela. A minha mãe sempre foi assim: se eu prefiro me blindar de algo que possa me tirar do foco daquilo que eu tenho que construir, eu vou resolver no momento que eu puder resolver. Então, lá na Bahia, a minha avó e a família sabia que o marido da minha mãe, enquanto estava em São Paulo, estava traindo ela. Todo o dinheiro que a minha mãe mandava para construir, ele não construiu nada. Então, assim, ele só vivia às custas e ela lá trabalhando pra caramba, achando que estava construindo a nossa casa, que nunca foi construída. Só que a minha mãe deu um comando para os meus avós: eu não quero saber de nada que possa me desestabilizar daquilo que eu estou fazendo e construindo para os meus filhos, que é o que ela acreditava que estava construindo, a casa. Então, se souber de alguma coisa, eu não quero saber. Quando eu voltar, depois de 2 anos, eu resolvo. E a minha avó respeitou, então ninguém falou nada. Aí ele foi para São Paulo, aluga casa, constrói ele. Aí decidiu, não quero voltar para Bahia para acompanhar a obra. Nada aconteceu. Tudo bem. Passou os 2 anos, aí minha mãe vai pra Bahia, sem saber de nada. Chega lá, a decepção, que nada tinha acontecido. Só que ela falou, bom, se eu... Isso você tinha que idade? Eu tinha 9 anos. 9 anos. De 8 para 9 anos. A minha mãe foi muito sábia nesse momento. Ela falou assim, bom, se eu entrar num confronto agora, eu não sei o que pode acontecer. Uma situação de violência. Então ela manteve o relacionamento durante uns 6 meses, que foi o tempo onde ela preparava a volta para São Paulo com a gente. Uhum. E assim foi. Manteve ali, de repente ela arrumou tudo, mas uma oportunidade, mudamos para São Paulo sem ele saber, e até hoje. E acabou. A minha mãe não tolera traição. Uhum. É um dos valores dela. Nenhum tipo de traição. Nem traição de amizade, nem traição amorosa. Qualquer tipo de relação que envolve traição é algo assim que ela não tolera. E da mesma maneira que a minha mãe pediu para minha avó não interferir, contando detalhes, ela não interferiu na forma como eu perceberia o meu pai. Então a minha mãe nunca me contou nada que pudesse formar uma imagem ruim dele. Falou assim, quando você estiver pronta para conhecer, eu quero que você conheça o seu pai. Neutra. E isso aconteceu em 2013. Então eu fui conhecer o meu pai, eu não tinha sentimento, eu tinha todo esse contexto da falta, mas eu não sabia exatamente o que tinha acontecido e o efeito no emocional da minha mãe. Uhum. Ela me blindou disso. E depois que eu tive o contato, aos poucos, mesmo já mais madura, ela foi me contando as coisas aos poucos, conforme eu tinha maturidade para lidar com aquilo. Então eu acho a minha mãe, assim, a minha maior mentora da vida, sem dúvidas, foi e é a minha mãe. Pela sabedoria dela, do que contar, como contar e o que silenciar. Por que você sentiu que tinha a obrigação de chamar ele de pai quando você encontrou? Eu não sei. Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu não sei se era obrigação, não sei se eu queria muito. Eu acho que no fundo eu queria.
Embora eu tenha passado parte da minha vida chamando o meu avô de pai. Foi meu avô que me levou na igreja. E depois que eu conheci o meu pai, eu convidei para me levar ao altar. E ele não foi. Você sente que ainda existe algo para ser preenchido aí nessa história? Agora eu tô aberta. Eu tô aberta para viver para além do passado, além da falta. Eu tô aberta e disposta, e ele também, a construir memórias daqui para frente. Por isso que você mentora mulheres? Eu digo que eu mentoro mulheres porque eu já me senti invisível durante muito tempo da minha vida. Muito tempo. E talvez essa questão do pai agora fique até mais claro, de eu ter construído muita coisa em cima da falta. Mas eu consigo fazer o que você está fazendo aqui. Extrair o que acontece nas entrelinhas que as mulheres não conseguem dar nomes. E por isso o negócio trava em algum instante. E trava pela dificuldade do comunicar com clareza o que mora nas entrelinhas e que trava decisões, enfim, processos, negócios, sentimentos. O que te falta ainda? O que me falta? Você é uma mulher ambiciosa. Sim. Né? Você é uma mulher vaidosa. Sim. Você é uma mulher que se faz presente, marca onde você chega. O que te falta? Sendo bem honesta, Honesta. eu quero construir patrimônio. Ok. Para poder proporcionar ainda. Vem muito desse lugar do eu ascendi, estou nesse processo. Mas e os meus? Como estão? Como eu posso contribuir? Como eu posso me proteger para não voltar para o lugar de onde eu vim? Porque não, eu não quero voltar para as condições de onde eu vim. Você tem medo? Com certeza. Você acha que existe uma possibilidade de voltar para o lugar de onde você veio? Não. Então? Mas é uma sombra. Tá. É uma sombra. Que constantemente eu encaro. Ok. Então, todos os dias, eu busco criar novos mecanismos, perspectivas e possibilidades de ampliar o meu poder financeiro para eu ter segurança. Eu acredito que a palavra seja segurança. E, inclusive, o papel da figura masculina vem muito disso, de prover segurança. Então, eu não tive ninguém para me prover segurança. Eu sou essa pessoa. Então, eu não posso faltar para mim. Não só para o outro, para minha família poder contribuir, mas eu não posso faltar para mim. O que você fala para o outro, mas que você se engana? Que você não fala para você mesmo? O que eu falo para as pessoas que eu não falo para mim, que eu não acredito, que eu não faço. Você não acredita. Você é suficiente. Você é suficiente. Eu falo sobre isso constantemente. E eu falo para mim também. Porque é muito fácil você voltar caso você não avance. Parece óbvio. Mas é o que é. Se você não avançar no desenvolvimento da gestão das emoções, dos ambientes, da habilidade que você precisa desenvolver, você vai paralisar. E paralisar, às vezes, te faz dar uns passos atrás. Então, constantemente eu digo pra mim, garota, você é muito suficiente. Porque a gente se ancora, vem muito disso, a intencionalidade, transferência de autoridade, estar com fulano, estar com ciclano. Cara, é isso que vai te fazer ir pro próximo nível. Será mesmo? Será? Será que você não é o suficiente? Então eu tenho dito isso pra mim. Inclusive cheguei aqui no espaço, baguei, vivi a experiência dos caminhos de Alice, entrei num lugar de corte. E eu acabo de viver um momento de corte. 2 bem importantes. Que talvez esse romper na perspectiva dos intencionais tenha sido uma decisão errada. Nossa, você tá certa da sua decisão? E eu disse pra mim,
Mas se tem uma coisa que eu tô certa, é dessa decisão. Por quê? Eu sou o suficiente pra sustentar aquilo que eu tô construindo. E não é fácil você peitar isso, de falar, cara, eu dou conta sim. Você dá conta sim, você dá conta. Sem se ancorar, sabe? Sem construir aquilo que você precisa construir no terreno alugado. Por que você acha que ainda precisa gritar pra ser reconhecida? Eu tô no momento oposto, Tá, que é de estrutura. tá. Eu vivi o progresso, agora eu tô colocando a ordem. Legal. E ordem carece de silêncio. Eu tô vivendo um momento do menos é mais. Ok. O ano passado, eu estive em muitos lugares, eu estive com muitas pessoas e eu precisava estar. Eu precisava que a minha voz ecoasse mais, alcançasse mais pessoas, só que agora eu posso escolher o que fazer com esse alcance que eu obtive, sabe? Botar um pouco mais de limites em quem acessa a minha energia, que é o meu ativo mais valioso. Porque eu sou o suficiente, lembra? Que é o que eu tenho dito pra mim o tempo todo. Eu sou o suficiente. Cara, eu sou o suficiente, isso é muito bom. Preciso acreditar nisso todos os dias. Toda essa história que você me contou me faz perceber muitos traços. Lembra que uma vez eu te mandei uma mensagem no direct? Sim. Eu falei assim, eu lembro, Incógnita. você é uma incógnita. Você é uma incógnita. Ainda? E eu acho que você vai ser pra sempre. Porque lá dentro você tem medos que você nunca vai deixar transparecer para outras pessoas. É verdade, confesso. Traumas que você jamais será capaz de compartilhar, porque confiar para você é difícil. Embora... tá aí. Talvez seja essa a real resposta. A sua pergunta me provocou um movimento mais sincero. O que eu falo muito é justamente sobre... Eu falo muito pra mim, agora não é pro outro, não. Eu falo muito pra mim. Eu sou uma pessoa que eu confio muito fácil. Mas é mentira. Eu não confio. Tem muito disso do... Será que vai agir pelas minhas costas? Será que vai me trair? Será que vai usar? Porque eu fui muito usada já. De todas as maneiras que você possa imaginar. Intelectualmente, pauta racial, intelecto e sexual. Muitos abusos. Então, confiar, pra mim, é muito difícil. Embora seja o minha maior capa. Dizer que confio facilmente. Mas não confio. Eu desconfio muito. E desconfio que você também desconfia. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Eu não confio com facilidade. Eu não me aproximo das pessoas com facilidade. Eu sou uma pessoa com muito poucos amigos. Poucas pessoas entram na minha vida. E eu deixo isso muito aberto. É muito claro. Eu não faço questão de me relacionar. Eu tenho amizades intencionais, porque são intencionais comigo. Então, eu sou intencionais com essas pessoas também. E eu acho que isso faz parte de um jogo chamado vida. Sim. E é normal, isso não nos torna melhor ou pior. E eu acho que esse jogo você entendeu muito bem, né? E isso se chama jogo de negócios. E no jogo de negócios, a gente vai ter poucos amigos de verdade, né? E tá tudo bem também, né? Mas a gente precisa vestir uma capa nesse momento. E é real, né? Uma capa de proteção. De proteção para que a gente não volte para casa, para os nossos, e a gente desconte isso nas pessoas erradas, porque no início a gente tem uma tendência a fazer muito isso, né? Sim. Mas mais uma vez, não é sobre mim. Ai, mas eu adoro. Não é sobre mim. É sobre você. E eu quero que você me aprofunde um pouco mais nessas camadas que você falou. Eu fui usada de diversas maneiras. Fui usada como pauta racial, sexual, intelectual, né? Eu queria que a gente desconstruísse um pouco isso, se você quiser. Claro, com certeza. Vamos lá. Olhar geral. Ok. Eu sou uma mulher preta. Perfeito. Ponto.
mulher, você tem outros agravantes, né? Outros atravessamentos. Mas sou mulher preta, eu sou uma mulher alta. Hoje, eu tenho uma estética que chama a atenção. Eu entro como um outro recorte que é a mulher preta que deu certo. Então, muita gente quer colocar em cima de mim, construir uma narrativa em cima de meritocracia. Cara, esquece isso. Não é bem assim, ninguém parte do mesmo ponto e não é, quem quer consegue. Mentira, essa é uma das narrativas mais perigosas. E eu cuido muito disso com as minhas alunas, com, enfim, todo tipo de interação que eu faço. Sim, a gente pode desenvolver habilidades, a gente pode sim traçar um plano e ir para um outro patamar de vida, mas os atravessamentos, eles retardam muita coisa. Aí entra a questão dessas conexões intencionais, porque o que indica, ele funciona desde que o mundo é mundo, funciona no político, no negócio, nas relações. Então, dentro desse viés, eu me sinto ainda, embora tenha feito alguns cortes, que as pessoas querem construir em cima do meu nome. Usada. Usada. Mas fala assim, pronto. Olha lá, tá vendo? Uma mulher preta que veio da roça, que veio da periferia, olha como ela fala, olha como ela se porta, quando não é o viés de surpresa. Nossa, mas você realmente é inteligente. Uau! Quantas vezes eu escuto isso de, nossa, não é só no Instagram, tudo bem que a rede social proporciona isso, que você pode roteirizar. Eu não roteirizo nada. Nem live, nem nada, porque eu absorvi isso, tá em mim, então eu vou colocar pra fora, depender do contexto e da necessidade. Mas quando eu tenho algumas conversas com algumas pessoas, elas ficam muito, pessoas brancas, sobretudo, elas ficam muito surpresas com o fato de eu ter profundidade, consciência, e elas se sentem um pouco desconfortáveis quando percebem que eu não vou reproduzir ou endossar esse discurso de que quem quer consegue, embora eu traga esse viés de ativar o movimento para a pessoa sair daquela situação de estagnação, mas com muita consciência e responsabilidade. Então esse é um dos pontos. Me usam para isso, para representar grupos de negócios, ser a cota bem-sucedida, uma apropriação daquilo que eu já desenvolvi com os meus traumas, os meus atravessamentos, para falar assim, olha, eu fiz isso. Eu fiz essa pessoa. Eu odeio essa frase. Nossa, fulano fez a G. G fez fulano. Não, G não faz. Todo mundo tem história. Você pode ter projeção, visibilidade, mas o que sustenta isso é a identidade da pessoa. Ponto. Então, no meu ponto de vista, ninguém faz ninguém. Tanto é que no meu meio de trabalho, eu sempre falo, eu sou o meu maior case, porque eu fiz por mim. Então, eu não uso óbvio que a gente tem prova social, é claro, mas 95% do tempo, a estratégia que eu utilizo para que alguém tome uma decisão para caminhar comigo é baseado no que eu fiz na minha própria jornada. Espelhando o que essa pessoa pode fazer. Sabe? Então, essa apropriação de narrativa e de resultado, detesto. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, quando eu falo do abuso sexual, vou conectar 3 coisas que aconteceram em sequência na minha família, assim, especificamente com a minha mãe. Eu reproduzi a primeira profissão da minha mãe. Eu reproduzi o padrão de relacionamento a nível de idade. Não, o restante não, mas a nível de idade. E eu reproduzi o fato de ter passado por abuso sexual. E a minha mãe reproduziu as mesmas questões da minha avó, que passou pelas mesmas coisas da minha bisavó. Então, quando eu comecei a fazer unhas, não é uma coisa... Vou até explicar. Por que eu não falo amplamente sobre os tantos abusos que eu já sofri? Porque eu não quero que as pessoas se conectem comigo pelo viés da dor. Eu não estou mais no meu passado. O passado é um lugar de referência, não de permanência. Então, toda vez que eu me preencho demais, que eu abro muito essa questão da dor, não sobra espaço para mais nada. Se você vive só no viés da falta, da rejeição, você vai sempre construir nessa perspectiva.
Como é que você vai prosperar se a sua energia vibra no viés da dor? Então eu não abro muito espaço para falar de questões, não porque eu tenha medo de falar, mas sim porque eu não estou a fim de atrair essa energia de estar sempre falando sobre essas mesmas coisas. Mas quando eu tinha de 11 para 12 anos, enquanto fazia unhas, eu atendia homens e mulheres. E tinha uma pessoa, por que a gente protege, não é? Porque eu tô pensando aqui, uma pessoa, um abusador, que eu sei nome e sobrenome, que inclusive continua convivendo no mesmo bairro que eu, onde aconteceu, onde eu sou educadora no projeto social. Então vira e mexe, eu cruzo com a pessoa que quando eu tinha 13 anos, eu fui atender na casa dele, ele trancou a porta, ele me estuprou e colocou uma nota de R$20 na minha mão, falou, se você contar eu vou te matar. E naquele dia ele me matou mesmo. Matou uma parte de mim, que eu demorei muito tempo para reconstruir e para ressignificar. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Só que lá no meu passado, outras figuras masculinas não teve o ato em si, mas o molestar. Então, de certa forma, desde criança, pessoas se aproximavam e com muita crueldade, porque em troca de bala, eu não tinha um entendimento. Vem aqui e senta aqui no meu colo e toma uma balinha, e toma isso, e toma aquilo. E em vários momentos da minha vida isso aconteceu. A última vez, de maneira efetiva, foi essa, quando eu tinha 13 anos. E eu nunca contei pra ninguém. Eu vou te contar agora quando eu contei. Eu tava numa sessão de mentoria com uma aluna que falava sobre constelação familiar sistêmica. E a minha mãe, coincidentemente, ela tava na minha casa nesse dia. E eu sempre falei muito da minha mãe, né? Minha referência. E a minha mãe falou alguma coisa e essa aluna escutou. E ela falou, nossa, sua mãe tá aí? Falei, tá. Ela, ai, nossa, chama ela, eu quero dar um oi. E a minha mãe veio. E deu, oi, fulana, tudo bem? E a minha mãe perguntou, o que você faz? E ela falou assim, eu trabalho com constelação familiar. E a minha mãe devolveu, o que é? E ela falou assim, vou te dar um exemplo muito simples. Normalmente, olha o exemplo que ela deu. Normalmente, quando acontece uma situação de repetição de padrões, se trata de uma repetição de padrões, não é a primeira vez. Então, por exemplo, quando acontece um caso de abuso, nunca é a primeira vez. Em alguma instância, isso já aconteceu. E aí a minha mãe ficou em silêncio por uma fração de segundos. Ela falou assim, nossa, agora que você falou faz sentido, porque a minha bisavó, ela foi abusada. A minha mãe também. E eu também. E aí ela falou assim, ainda bem que acabou na poli. Eu nunca tinha contado pra minha mãe. E na hora que minha mãe falou isso, eu fiquei... E a minha mãe saiu, eu continuei essa sessão de mentoria, mas aquilo me bagunçou. E a minha mãe em casa, no dia seguinte, eu não conseguia olhar pra minha mãe. Falei, não é justo ela achar que acabou aqui. Só que eu não sabia como contar pra ela, porque eu sabia que ela ia ficar destruída por achar que era culpa. Que a minha mãe trabalhava como babá. Ela dormia no trabalho, ela vinha pra casa a cada 15 dias. Ela pagava alguém pra cuidar dos filhos dela, enquanto ela precisava estar num lugar onde ela ganharia mais. Então eu queria poupar a minha mãe da culpa que eu sabia que era inevitável. Só que eu falei, não dá mais. Eu tinha 26, 27, tô com 31, então é recente. Eu sentei com ela, não sabia por onde começar. Aí eu puxei a questão da aluna, da temática, da constelação. Falei, olha, mamãe, lembra do exemplo que a fulana deu? Eu lembro, filha. Ela falou que eu... Falei, então, lembra de um ponto que a senhora disse que acabou em mim? Ela, sim. Falei, não acabou. Infelizmente, também aconteceu comigo. E na hora, minha mãe entrou em estado de choque, assim, ela começou a chorar. E eu queria evitar, eu sabia que seria exatamente como foi. E eu busquei trazer ali pra ela o conforto que não era culpa dela. Porque não era culpa dela. Mas quem vai tirar da mãe esse sentimento? Como que você tira isso de uma mãe? Só que eu já tinha mais ferramentas emocionais e eu conduzi a narrativa da gente buscar conversar com as outras mulheres da nossa família.
Porque, coincidentemente, todas as minhas tias, que são as irmãs da minha mãe, que moram próximas, são mães de meninas. Então, são 4 meninas. Só que a gente nunca teve esse tipo de conversa entre as mulheres. E eu propus, falei, mamãe, vamos fazer um piquenique com as nossas tias. Vamos conversar com elas, vamos entender até onde isso vai, ou até onde isso foi. E adivinha? Todas as minhas tias também foram abusadas. E nenhuma sabia da outra. O silêncio destrói, mata. Real, assim. Porque naquele momento o nosso vínculo enquanto mulheres se fortaleceu ainda mais de pensar, olha quantas coisas nós passamos. E o que a gente pode fazer para proteger as minhas primas? Que estão com 6 anos, 10 anos e 11 anos. Como que a gente faz? Sabe? Então foi uma questão bastante profunda e, sinceramente, eu que tenho o domínio da narrativa, eu já não sei mais porque que eu cheguei até aqui. Uau, Polly, eu acho que essa potência de voz que você tem e isso que tu tá me contando aqui agora, por incrível que pareça, às vezes a gente não percebe, mas de contar a nossa história, a gente salva a vida de várias outras pessoas, de milhares de outras pessoas, né? Isso é um reflexo de sociedade, né? Quando você começou a me contar isso, eu voltei para minha infância também, assim, sabe? E lembro de cenas e que não importa o que você vive, você não consegue contar. E quando você conta, as pessoas não acreditam, né? Hoje você é uma mulher adulta. E talvez se você tivesse contado para sua mãe lá atrás, ela teria acreditado. Mas quantas mães passaram pelo estupro, a filha conta e também elas não acreditam? A minha mãe teria acreditado. Com certeza. Né? Acho que o meu maior medo não era não ter apoio. O meu medo era atrapalhar. Porque na minha cabeça, se eu contar pra minha mãe, além dela se sentir muito culpada, ela vai querer sair do trabalho. E a minha mãe tá trabalhando muito pra comprar esse barraco que a gente mora pra construir. Eu não queria atrapalhar. Porque eu não tinha maturidade emocional pra lidar com isso. Eu comecei a fazer unhas porque eu queria ajudar. Então como que era eu ajudar? Se eu comprasse um lanche na escola, se eu pudesse ir no brechó e comprar uma roupa, eu estaria ajudando, porque eu estava tirando um custo da minha mãe, porque o objetivo era comprar a casa. Ainda é? Comprar a casa é. Que agora é outra casa. Não sei, acho que eu me perdi na sua pergunta, né? O objetivo ainda é ajudar a tua mãe? Ainda é comprar a casa? Você ainda continua no mesmo objetivo? Bom, eu continuo querendo honrar muito a minha mãe. Você acha que você deve alguma coisa pra sua mãe? Não. Não devo. Nada. Tenho certeza, essa é uma coisa que tá leve pra mim. Talvez eu possa até sentir alguma coisa com relação ao meu pai, que eu vou processar depois desse episódio, vou até assistir pra... Entendi. Se vocês soubessem o atravessamento do olhar dessa mulher aqui. Ó, tá vendo? A mulher tá me bagunçando. Chegou onde você queria? No seu lugar de potência? Tô só começando. Profissional? Tô só começando. Tem uma projeção? Você tem uma visão? Tenho. Você pode contar o que é essa visão? Em que lugar? Quem você quer ser? Para você, eu vou te dar um prazo curto. Porque você é muito brilhante no que faz. Daqui a um ano, onde é que você quer estar daqui a um ano? Daqui a um ano, eu quero... Vamos pensar no viés negócios, tá? Viés negócios, eu quero ter uma empresa cada vez mais consolidada e que me dê uma margem real, que faturamento é... Ah, meu amor, eu adoro a frase de faturamos não sei quanto. Então, margem de lucro. Eu quero um negócio próspero. Ok. Eu quero comprar a minha casa. Eu ainda moro de aluguel. Tá. Tô me preparando financeiramente para isso, fazendo dinheiro trabalhar para mim. Quero muito comprar a minha casa, assim, muito real. Desenhou já ela? Ai, já. Nossa, ó.
tá aqui na minha frente. Sei tudo. É a casa que eu mereço. Perfeito. A casa que eu mereço. Eu quero um time com a mesma paixão que eu vi o seu time me receber aqui. Obrigada. De esse brilho no olho, de falar, cara, eu amo estar com essa pessoa, eu honro a visão dela, ela me enriquece todos os dias. Então eu imagino que construir, eu já tenho essa base, inclusive uma delas tá aqui, Deb. Mas cada vez mais pessoas que estão nessa sintonia comigo pra gente crescer, porque eu sou uma mulher ambiciosa e eu sustento isso. Eu tô num momento de estrutura do meu negócio e estrutura requer silêncio. Eu sempre falei muito, Gui, porque eu queria muito ser ouvida. Então, quando você fala demais, você dá bom dia a cavalo. Assim que falava lá na Bahia. É jogar pérolas aos poucos. Então, eu tô muito mais de internalizar, de compartilhar com quem realmente tem como contribuir. As pessoas certas. A nível de objetivo social, eu quero contribuir em caráter formativo para que as mulheres desenvolvam, sim, ambição. Perfeito. Porque se você não tem ambição, você se contenta com aquilo porque você não desenvolveu a visão, você não sabe que você pode mais, você não sabe o como. E essa ambição vem muito do intelecto também, dessas pessoas desejarem ler mais, sabe? Essas pessoas desejarem se movimentar de uma maneira em que elas se sintam valorizadas, que elas imponham mais limites, porque eu já aceitei tanta coisa e agora eu decidi pôr limites, romper com relações, romper com movimentos que não fazem sentido com a minha visão. Eu não quero mais ser usada. Eu quero colaborar para que as pessoas enxerguem também o como e quando estão sendo usadas, que elas tenham atitude. Perfeito. E não quero me apropriar dessa narrativa de ser uma mulher que dá voz, porque dizer que eu dou voz é como se eu tivesse domínio sobre as outras pessoas. Eu quero ser ferramenta de consciência, porque quando uma pessoa ela toma consciência de quem ela é, da história dela, do valor, de tudo, ela ousa se dar voz. Isso é muito poderoso, sabe? Porque do mesmo jeito que eu disse que eu não gosto que as pessoas se apropriem da minha narrativa e digam eu dei espaço, eu dei projeção, eu dei oportunidades que foram pagas porque acesso se paga, eu não quero ser a pessoa que diz assim, nossa, a Polly me dá voz. Toda vez que, inclusive, que uma mulher chega pra mim e fala assim, eu quero ser como você, eu recebo essa mensagem todos os dias, eu quero ser exatamente como você, eu digo, não queira, porque você não vai. A pior coisa que você pode trazer pra si é esse desejo, é afirmar que você quer ser como eu, porque ser como eu é matar o ser como você. Então olha pra mim faz um raio-x. O que exatamente você admira em mim? Agora, como que você pode aplicar isso pra você? Cara, Polly, eu admiro a sua comunicação. Ótimo, é treinável. Nossa, eu admiro a sua coragem, a sua ousadia. É treinável. Eu admiro a sua postura. É treinável. Eu admiro a forma como você fala, o seu repertório, a sua inteligência. É treinável. Então me tira desse pedestal, coloca você. Perfeito. E o que você faz eu acho muito brilhante, porque tira as pessoas de um estado inconsciente para trazer consciência. Porque da mesma maneira que você fala assim, eu não gosto que se apropriem da minha história, daquilo que eu construí, eu falo isso diariamente também. Ah, porque fulano te ajudou, te abriu uma porta. Não, isso só aconteceu porque eu me posicionei, eu cresci, fui vista. Senão não teria as oportunidades. Se você não tivesse se posicionado, se colocado da maneira que você se colocou, você não teria as oportunidades. Exatamente. Nem com pauta racial. Eles achariam uma outra pessoa, né? Então, é muito importante quando a gente se apropria de tudo aquilo que a gente construiu. E principalmente das camadas que a gente tem da nossa vida que é tão traumática. Porque todo mundo tem seus traumas. Sim. Mas você preferiu contar a versão vitoriosa, a versão que se expande,
e não se colocar no papel de vítima. Sim. E quantas pessoas hoje, na sociedade que a gente vive, com esse apodrecimento intelectual, né, cheio das IAs, as pessoas performando na frente de uma câmera, e quando às vezes a gente chega e conhece a pessoa, não tem nada. Frágil. É frágil, né? Não existe aquela pessoa. A gente tem vivido tudo isso, a gente vive as redes sociais, né? Você vende o seu produto também através das redes sociais, expande mais seu negócio através das redes sociais. O que você sente que a partir de agora vem se criando como uma barreira, principalmente com tantos prompter, com tantas IAs acontecendo a todo momento, todo mundo sabe tudo, Sim. mas não sabe absolutamente nada, né? Você tem uma projeção em cima da oratória, da comunicação, da persuasão, da presença. Mas hoje está todo mundo fazendo um pouco de tudo, Sim. mas ninguém se apropriando de nada. Sim. Como é que você enxerga esse novo mundo, esse novo cenário? E principalmente, você acha que isso vem trazendo um afetar, inclusive, na saúde mental das pessoas? Você lida com mulheres todos os dias, né? Para que essas mulheres elas se apropriem mais de quem elas são dentro da empresa, também na vida pessoal, né? Como é que você enxerga esse novo cenário e para onde a gente está caminhando? E qual a ferramenta que você tem ou está desenvolvendo para que esse lugar se torne um lugar seguro nesse novo momento que a gente tá caminhando, né? Ontem eu vi uma notícia, né? Hoje, dia 28 de janeiro, né? De 2026. Ontem eu vi uma notícia do relógio do juízo final. Né? Eu não vi essa notícia. Que ele tá a 85 segundos da meia-noite, né? Significa que a gente tem passado por muitas coisas políticas, né? Sociais, ecológicas, a nossa consciência, a inteligência artificial, a gente está se perdendo em todos esses processos, né? Então, a gente vê que parece que a gente não está caminhando todo mundo para um senso comum. Embora esteja todo mundo num efeito manada, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mas não tem um senso comum. Olha que... É polarizado, mas ao mesmo tempo cai no efeito manada. Exato, né? Então, todo mundo está trabalhando, fazendo mais do mesmo. Se eu preciso estar num grupo de mentoria, você também precisa estar, porque senão você não vai crescer. Sim. Você precisa andar com tais pessoas, porque senão a tua projeção vai ser mínima. Sim. Você não vai conseguir faturar mais se você não se relacionar com fulano. Você não vai conseguir. Então, tá todo mundo te falando o que fazer, mas será que as pessoas estão vivendo realmente aquilo que elas dizem para os outros? Por isso que eu me coloco nesse lugar de ser o ano do silêncio. E o silêncio não é só de falar o que eu não vou contar dos meus projetos para as pessoas. É o que eu vou também silenciar de influências que podem travar as minhas decisões no que diz respeito a seguir a minha intuição. Perfeito. O que eu fui criando, Gui, foi muito em cima da minha intuição. Depois eu fui aprofundar e entender que existia de repente um conceito por trás. Então, eu sempre contei a minha narrativa com esse viés de onde eu vim, o que eu tô construindo, os espaços que eu ocupei. Aí depois de um tempo eu vim entender que isso caía na tríade de Aristóteles, de etos, logos e patos. Então beleza, eu já fazia. Aí eu descobri que existia uma estrutura por trás, então eu tenho mais domínio para sustentar, falar, olha, isso aqui, eu tenho estudos, eu tenho artigos. Só que sobre uma ferramenta. Sobre uma ferramenta. Tá. Só que é você pensar assim, caramba, o que eu tô negligenciando da minha própria voz, porque eu tô buscando reproduzir o que tá todo mundo fazendo. Então quando você diz do efeito manada, eu enxergo exatamente isso. No final de 2025, veio as projeções, né, os movimentos para 26. Caramba, vai ser um ano político, um ano de Copa, um ano polarizado, um ano desafiador. As pessoas estão assim, reativas. Então,
qual que é a minha visão? Quem dominar mais os movimentos, as falas e os negócios para uma ação ao invés da reação, vai ter um oceano azul para navegar. Por quê? É um momento, na minha visão, tá? É um momento de profundidade. Ok. O cliente, ele tá mais informado, ele tá mais consciente e ele ele cruza mais informações antes de tomar uma decisão. E é possível, na minha percepção, é possível você entender quando uma pessoa ela tá apenas reproduzindo ou quando ela tem propriedade de fato. Tá. Principalmente quando você tá no cara a cara. Que é legal, você consegue criar um prompt para criar um post, uma narrativa nos stories. E no cara a cara? E quando vem uma pergunta, como é que você sustenta? Você fala, peraí, deixa eu perguntar aqui para uma inteligência artificial. Então, eu tô nesse momento de olhar mais para dentro, internamente, para dentro do que o meu cliente precisa de fato, como que eu dou esse suporte, para dentro, como eu desenvolvo o meu time, para dentro, como eu estou me relacionando com as pessoas do meu ciclo social, para dentro, como que eu tô dando vazão, atenção que eu vivo para ter a atenção necessária para vender o que eu vendo. Então, se eu pudesse deixar de uma maneira objetiva, eu diria consciência, Tá. profundidade e intuição. Vamos lá, mas vamos aprofundar. Você fala da consciência, Certo. tá? A consciência ela vai ser uma ferramenta, por incrível que pareça, fundamental para o nosso futuro. Sim. E o futuro a gente está falando de 1 ano, né? No máximo. Consciência. Como a gente faz para se apropriar de um estado consciente, levando em consideração que todo esse efeito dopamínico que a gente tem nos torna muito inconsciente. Sim. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita apropriação na internet. E eu falo de, sim, apropriação cultural, apropriação de inteligência artificial, apropriação de coisas que você não sabe o que está falando, mas é notícia, então eu preciso estar dando a notícia para viralizar. Sim. E tem muita gente faturando em cima de pessoas inconscientes, que não é o tipo de cliente que você tem, nem o tipo de cliente que você quer. Exato. Mas é um meio hoje, é um recurso hoje de se tornar milionária com muita facilidade, trabalhando em cima dos inconscientes. Mas será que vale a E pena? prometendo despertá-los. Eis a questão. Porque é uma narrativa, é uma estratégia de você entende ali o grupo, a depender do recorte, quais foram os acessos, sabe, os gatilhos. Fala assim, nessa era com tanta informação as pessoas não caem em gatilhos. Caem sim. Porque nem todo mundo tem esse nível de consciência ainda, que está inclusive sendo manipulado. E agora, beleza, como que eu chego nesse lugar de consciência? Primeiro ponto, sair do modo automático, cara. É muito difícil sair do modo automático. É muito fácil você reproduzir. E o modo automático, ele é a rotina. É. E o que as pessoas falam pra você? Tem a disciplina. A disciplina, às vezes, ela é semelhante à rotina, né? Então você acorda, escova os dentes, vai na academia, toma o seu whey, vai trabalhar, coloca a roupa do trabalho, faz as mesmas coisas, liga o computador, a foto no espelho, cria conteúdo, né? Mas será que você está presente nesses momentos? Cara, pode falar? É o maior desafio. Pronto. Estar presente é o maior desafio do mundo. Eu fiz um evento, uma entrega para as mulheres que caminham comigo, e eu diluí. Metade do tempo a gente faria a parte, óbvio, de trazer densidade, dados, projeção, e o resto do tempo, dinâmicas que te obrigam a estar presente. Uma delas foi pintura na taça. E o depoimento de modo generalizado foi como é difícil estar presente e não cair num lugar de ter que performar.
Imagina que você nunca fez uma pintura na vida. Aí você recebe o objeto, recebe as instruções e você quer pintar uma obra de Van Gogh. Você não quer aceitar que é iniciante. Então rolou isso. E aconteceu comigo. Eu comecei a fazer uma taça, uma pintura. Tô lá desenhando e tava indo super bem. Aí de repente saiu um negócio do eixo. Cara, era a minha primeira vez. E automaticamente eu peguei o álcool, eu borrifei e eu apaguei. Eu não pensei. Eu simplesmente agi no modo automático. Isso aqui não tá perfeito. Que cacete de perfeição é essa que a gente se cobra quando tá fazendo uma coisa pela primeira vez? E aquilo me despertou demais. E depois eu compartilhei isso. E outras mulheres trouxeram. Nossa, pra mim foi muito difícil. Quase caiu num lugar de tédio. Que eu tô muito acelerada. A gente tá acelerado pra quê? Pra quem? Por quem? Por qual motivo? O que é mais importante do que aqui e o agora? E por que as pessoas repetem isso todos os dias? Nada é mais importante do que aqui e o agora. O seu maior ativo é o tempo. Mas ainda assim, a gente tá correndo, a gente tá fazendo, tá produzindo, a gente tá buscando a nova IA, a nova ferramenta, o novo conteúdo, o novo viralizável. Perfeito. Eu falo de um lugar porque eu vivi e vivo constantemente tendo que me tirar do modo automático para estar no estado de presença. Conteúdo. Eu entendi como que eu faço para viralizar. Porque você sabe muito bem disso. Você encontra o mecanismo e fala, pô, isso aqui eu já sei que funciona. E no final do ano passado eu tava naquela pira. Não, eu quero bater 1 milhão, porque eu quero bater 1 milhão, porque eu quero bater 1 milhão. Aí beleza, aí num lapso de silêncio que se faz necessário, comecei a pensar, mas por que eu quero bater 1 milhão? Por que eu quero ter 1 milhão de seguidores? Por que essa métrica é tão importante? Métrica de vaidade, porque apresentaram, né? O mercado Exato, então eu tô agindo no modo automático, eu tô reproduzindo. Não seria mais interessante tornar a base que eu já tenho mais consciente? Perfeito, comunidade. Pronto. Então eu deixei de lado, naquele momento em que eu me dei espaço para refletir, eu falei, opa, esse não é o caminho. Okay. Tem várias pautas. Hoje eu tenho certeza que se eu comentar, e eu posso até conectar com o meu nicho, começar a comentar a oratório, o discurso do BBB. Cara, ia viralizadíssimo. Pronto, perfeito. Pronto. Para quê? Quem eu vou atrair? Perfeito. Tem a ver com o movimento que eu quero? Não tem, então não vou fazer. Só que a gente só consegue tomar essas decisões quando entra nesse estado de consciência. E o estado de consciência requer silêncio. E a gente tá na era dos estímulos. Verdade. E agora? Um bate-bola aqui rapidinho. Eu falo uma frase ou uma palavra e você preenche essa lacuna, tá? Tá bom. A comunicação é Poder. poder. Você vai viver até 200. Meu Deus, foi automático. Automático. Eu amo viver, eu quero viver pra sempre. Sabe o que é isso? Legado. Uau. Legado Uau. é Imortal. imortal. O palco. Voz. Mulheres. Autonomia. Pertencimento. Escolha. Vulgaridade. Vaidade. Vulnerabilidade. Verdade. O sofá. Lar. A casa. A cura. Relacionamento. Construção. Amizade. Base. Império. Agora ela me pegou. Império, cara, eu falo. Meu primeiro produto chama o Método Realiza. Multidão. Multidão. Viajar para você. Liberdade. Liberdade. Quando foi prisão? Quando eu não tinha. Água. Fluir. O mar. Limpar. A intelectualidade. Capital. Conexão. Olhar nos olhos. Intencionalidade. Não é oportunismo. Racismo. Inveja. Apropriação.
Patriarcado. Fetiche. Prazer. Monogamia. Imposição social. Tinha que terminar com monogamia. O que na sua cabeça faz sentido, que só faz sentido na sua cabeça, mas tu acha que não faz sentido na cabeça de ninguém? Caramba, que pergunta boa. Faz de novo. O que na sua cabeça faz sentido, que você acha que só faz sentido na sua cabeça, sabe? Aqueles pensamentos assim que acontecem só na sua cabeça, que você fala assim, não, só faz sentido na minha cabeça, mas não faz sentido na cabeça de ninguém. Eu já ouvi coisas bizarras aqui. Cara. Até de, tipo, passar por cima de alguém com um carro. Eu penso que eu quero... já ouvi coisas assim. Não tem tabu. Sabe aqueles pensamentos intrusivos? É ele que eu quero que você coloque pra fora. O pensamento intrusivo, aquilo que só faz sentido na tua cabeça, mas não faz na cabeça de ninguém. É melhor não. Fala! Meu Deus, Gê. Cara, que loucura. Você é uma mulher corajosa. Tenho certeza que você vai jogar isso pra fora. Gente. Não posso falar isso, não. Pode, aí é que tá, pode. É isso que a gente quer saber. É muito controverso, Gê. Por favor, é necessário. A gente precisa fechar sim. Tá, vamos lá. Mas eu vou poder explicar ou não? Pode, se quiser. É tu que tá com tempo, não eu. Meu Deus, tá. O que faz sentido na minha cabeça, mas não faz sentido porque é incoerente? Na minha cabeça, é incoerente sexualizar, Tá, objetificar tá. pessoas, projetos, mas na minha cabeça faz sentido usar, de certa forma, da sensualidade para converter. E eu trabalho com público feminino. Então é controverso. Eu uso, sim, um quê de sensualidade para fazer as melhores perguntas, entender o que você precisa e o que eu posso contribuir, de maneira que é controverso com o que eu acredito. Cara, por que você vai sexualizar coisas e pessoas? E por que em certa instância eu faço isso? Não, e você tá sensualizando pra mulheres. E você é uma mulher hétero. Sim. Pois é, viu, gente, como é incoerente? Eu adorei! Eu amei! Eu sempre falo, quando eu faço pitch, desde o bom dia eu falo, gente, eu sou o pitch. E em vários momentos eu repito isso para as mulheres. Falo assim, eu vou pegar o seu dinheiro, você sabe disso, você vai querer me dar. Então é uma sensualização da cara. Eu amei! Socorro, meu Deus, eu acabei de me destruir, amiga. Capaz, tu acabou de mostrar o teu poder. E sabe o que é mais maluco? Vou contar agora um negócio de bastidor. Posso dar muitos dados que não rola identificar, mas uma X mulher que escolheu caminhar comigo, a gente teve uma conversa e teríamos o onboarding, e aí ela me mandou a seguinte mensagem. Falei de uma data, não sei o que, eu falei, eu preciso te entregar isso. E ela respondeu assim, mas era muito sensual. Tipo, eu preciso muito de você. Eu quero muito você. Quero muito você. E ela completou. Não me leve a mal. Assim, Com todo respeito. Ah, sim, vírgula. Com todo respeito. E uma carinha. Isso aqui tem um quê sensual que eu aplico. Fez os meus pensamentos intrusivos virem à tona. No caso, eu acho que ela bagunçou a cabeça de vocês, né? Não sei, assim, é só me conta depois. Se quiser mandar um direct pra me contar, não tiver coragem de mandar direto pra ela, o que eu sugiro, né? Mas é isso, olha só. Agora aqui, finalizando mais um episódio com essa maravilhosa... Que conversa gostosa que a gente... Caralho. Gostosa. Eu fiquei agora, 16 anos no Rio de Janeiro. Gostosa que a gente teve. Teve um quê sensual aí. E assim, eu acho que a gente vai ter que trazer a Poli mais vezes, né? Porque ficou muita coisa aqui em aberto ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui.
E a gente se vê na próxima. Aê! Espero que você tenha gostado.